Fala, trader! E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Já conta aí pra gente aí se você saiu no positivo ou no negativo hoje, como é que foi o seu dia de operação, beleza? No mais, vou passar aqui pra vocês o que a gente fez aqui, tá? Vou te passar aqui as nossas análises, melhores movimentações do dia. Hoje não teve um dia uma movimentação tão ampla devido feriado, né? Mas o mercado ele andou ali, então é, quem pegou algumas movimentações conseguiu fazer algum dinheiro hoje. Mas no geral eu achei o mercado um pouco mais parado hoje, tá? E vamos lá para o gráfico para a gente ver nosso estudo de hoje, beleza? Galera, o dia abriu com um gap de alta aqui nessa região. Nós temos aqui um gap bem considerável, tá? O preço ontem havia fechado mais ou menos nessa região e hoje abriu nessa região, já deixou uma barra de compra razoavelmente boa, né? Porém, segundo nossa metodologia, não compramos essa primeira barra aqui, tá? Essa barra a gente não compra. E aí, segunda barra, nós temos um doji, terceira barra, tivemos ali uma movimentação feia, né? Uma barra feia, digamos assim. Um dojizinho também. Porém, galera, eu coloquei aqui essa venda aqui. E aí, não tô tentando ser tendencioso. Inclusive, coloquei ela de azul. Por quê? Vou explicar o contexto aqui. Talvez você pense, tipo, tu colocou porque o preço andou aqui na barra 4. Mas não é bem assim. O que que acontece? A gente A gente tinha aqui, galera, um contexto de dias anteriores. Bora pro Profit aqui, que é melhor para eu explicar essa barra aí para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, que aí, se a gente pegar, galera, em um dia, em um gráfico de um tempo maior, começando pelo diário aqui, nós tínhamos aqui, ó, uma lateralidade que já tem 7 dias contando com hoje, certo? Nós temos 7 dias de lateralidade. É uma lateralidade abaixo da média móvel. Hoje a barra abriu rompendo a média móvel do preço do diário, né? Mas enfim, dentro dessa lateralidade, tá? E aí a gente vem para um tempo como o 15 minutos. Vocês vão ver que o preço abriu tentando romper o topo daquela lateralidade e falhando. Quando ele falha esse rompimento, nos 5 minutos, que é o nosso tempo operacional, tá? Eu passei para o tempo operacional maior só para vocês terem uma ideia do que eu estou tentando falar, do contexto que eu estou tentando passar aqui. No nosso tempo operacional de 5 minutos, nós tivemos um topo duplo. E aí, quem assistiu ali aquela nossa aula de sábado, que foi uma aula sobre barras, você lembra que eu falei que quando a gente tem uma barra ruim com um contexto bom, ainda assim ela é válida. Porém, uma barra boa com um contexto ruim, a gente não opera, tá? Mas essa barra aqui, ela era basicamente o quê? Era um triângulo. Se vocês olharem, a gente chama isso aqui de barra interna, beleza? E se nós temos uma barra interna que é um triângulo, desculpa galera, que eu tava com meu celular aqui e acabou tocando. Vamos lá, se a gente tem aqui uma barra interna que é um triângulo, como já foi explicado também, ele é o que? Um modo rompimento, certo? Se a gente tem um modo rompimento, a gente tem uma premissa de alvo de movimento projetado, beleza? Só que eu coloquei aqui aquela vendazinha lá em azul, voltando lá pro nosso estudo de hoje. Por quê? Porque eu simplesmente não enxerguei essa movimentação. Eu não olhei para o contexto, tá?
Que acontece? Esse topo duplo ele vinha de um gráfico de um tempo maior, no tempo diário. E geralmente a gente analisa no intraday nos 5 minutos. Então eu teria que ter olhado o contexto de pelo menos 2 dias antes ou num gráfico maior, para a gente poder ter entrado nessa operação, tá bom? Mas era uma operação, a operação existiu, tá? Era uma possibilidade. E aí aquela questão, nós tivemos falha de rompimento, topo duplo, uma barra interna, nós tínhamos 3 confluências para entrar nessa operação. Eu não tenho mérito nenhum porque eu simplesmente não entrei, mas a operação existiu e a premissa do preço, da movimentação do preço fez o que deveria ter feito, certo? E aí quem pegou com certeza fez dinheiro aqui. Falha de rompimento, uma barra não tão boa, mas era uma barra. E aí, quando o preço deixou essa segunda barra aqui, que aí sim, aqui eu já enxerguei no intraday, nos 5 minutos, uma ótima barra. E aqui eu informei que seria uma boa venda, que seria uma venda, apesar de estar na cara da média. Por quê? Porque, galera, a média ela é importante quando a gente vem de uma tendência. Quando nós estamos dentro de uma lateralidade, a média ela simplesmente é só mais um indicador, tá bom? Então, quando o preço deixou essa barra aqui, era uma boa venda, porém, vamos lá, que tudo tem o seu pós e o seu contra. Essa venda aqui, galera, a gente tinha um stop de mais ou menos 1.200, quase 1.300 pontos. Com um contrato aqui, você ia pagar 200 e pouco de stop. Você teria que buscar no mínimo, esses 1.300 para baixo, tá? Para poder valer a pena essa operação. Eu não entrei nessa operação porque o stop estava muito caro, o risco a se pagar era caro, com a barra basicamente no centro próximo à região de 50% da lateralidade, tá? E na média da cara de 20, né? Mas aí aqui é como eu falei para vocês, a média eu não levei tanto em consideração para essa operação. Mas era uma região de parcial e o restante no alvo de movimento projetado. O preço foi lá, pagou o alvo de movimento projetado. Apesar de eu não ter entrado nessa operação, mas o preço fez o que deveria ser feito. E aí, galera, depois disso o preço desceu nesse fundo em forma de cunha, porém não deixou nenhum gatilho de compra. Aqui foi onde eu decidi fazer uma venda, porém eu já estava ciente de que se travasse nessa região eu encerraria a minha operação, tá? O preço fez um topo duplo aqui nessa região, fiz a venda, saí aqui na barra 24 com uma... Foi mínimo, né, ali o valor que a gente pegou aqui, eu acredito que foi cento e poucos pontos, com um contratinho aí, dá uns 30, 40 reais, eu acho, deve ter dado uns 200 pontos, 40 reais, por aí, tá? Foi a operação que eu fiz hoje. E aí, antes que vocês me julguem aí sobre as operações perdidas aqui, essa operação aqui eu realmente não analisei o contexto de dias anteriores para tomar essa decisão. Então, nessa operação realmente não tenho mérito, foi a melhor operação do dia. Essa operação aqui, galera, eu não quis arriscar 1.300 pontos, tá? Porque assim como o preço veio buscar aqui, ele poderia simplesmente voltar aqui, fazer um fundo duplo na média móvel e me estopar aqui em cima, ok? E aí você tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Então, qual o risco você está disposto a pagar? Aqui o meu risco era bem menor, né? Por isso eu decidi aceitar essa venda. E o preço não desenvolveu, mas também não saí no loss, beleza? O mercado fez o que deveria ter feito quando teve esse rompimento aqui, veio buscar alvo de movimento projetado. E a dica de hoje, pessoal, que fica pra gente é a seguinte: sempre que você pensar numa operação que você perdeu, pense que o preço, ele pode ir, o mercado pode ir sem você. E não tem problema nenhum nisso, galera, porque todos os dias a gente tem operações. E aqui a gente tem que fazer todos os dias fugir de operações ruins, tá? Então, não é porque a gente perdeu essa operação, não é porque a gente não aceitou essa venda,
que a gente vai ficar, pô, tá, eu opero ruim, ou tipo, se martirizando por isso. O mercado simplesmente foi lá porque ele tinha que ir. Eu não quis, pronto, tô protegendo meu capital, ok? E aí, inclusive, isso é uma fala do Brooks, tá? Proteja ferozmente o seu capital, porque mercado a gente tem todo dia, tá? Então, oportunidades nós vamos ter todos os dias. E, como eu disse, o preço pode muito bem ir sem mim. Eu é que não posso ir sem o preço. Não posso vender aqui e o preço voltar aqui em cima tudinho e eu sair aqui com um loja de R$ 300. Para você que opera com um contrato, R$ 300 aqui, cara, para te recuperar vai ser difícil recuperar, entre aspas, né? Porque o risco que a gente paga por uma operação já é um dinheiro perdido. Mas para você fazer uma operação que você vai lucrar R$ 300 com um contrato, não é todo dia que a gente faz, tá? E aí, se você tem 2 contratos aqui, você já perde 600. Se você tem 10, é o quê? 6.000, né? Então vamos pensar nisso, vamos refletir nisso hoje, beleza? Inclusive eu coloquei lá um vídeo, né, explicando barras dentro da metodologia do Al Brooks, e aí é o básico, né, claro, mas assim, tá bem legal e dá para entender legal. Se você quiser, vai lá ver lá no nosso canal. Aqui, né, no nosso canal tem uns vídeos anteriores aí, você vai encontrar na playlist de básico de Price Action. E se você quiser participar do nosso grupo de estudo, tem o link aí embaixo, só entra no link que a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente manda todos os dias os nossos estudos do dia, beleza? É isso por hoje, fiquem com Deus e até amanhã.